Olá, sejam todos bem-vindos ao Fragmento Podcast, mais um episódio nas vossas telas, no vosso telefone e nas redes sociais, no caso. Nós estamos no YouTube, por intermédio do nosso canal Fragmento Podcast, e estamos também no Facebook, por intermédio da nossa página Fragmento Podcast. Para nós é um prazer enorme tê-los ali do outro lado, nos acompanhar por intermédio das redes sociais. Nós que temos como objetivo apresentar informações diversificadas de diferentes opiniões, por isso que o podcast é denominado Fragmento, o lado oposto da opinião. Eu sou o vosso apresentador, Madureira Salupassa, e hoje estaremos mergulhando num tema que de uma forma ou da outra tem causado várias opiniões diferenciadas por intermédio da importância que ela tem no mundo social. Falaremos hoje sobre um tema, e este tema tem como seguinte ponto de pensamento: autoestima cristã, ou cristão, assim muitos preferem dizer, vaidade ou valor. Porque ao longo do tempo nós temos, de uma forma ou da outra, mergulhando sobre a expressão vaidade, que é muito apresentado no seu cristão, e temos entendido muitas das vezes que a expressão por si só vaidade, ela é muito contextual, de acordo o tipo de origem da pessoa. Isso me refiro na questão territorial, na questão cultural, na questão religiosa até. As pessoas vão ter uma forma diferenciada de entender o que é a vaidade e valor, o que é. Então nós estaremos hoje com dois convidados, estes dois convidados que de uma forma ou da outra convidamos-los porque acreditamos nós que têm pontos pertinentes para que possamos juntos, no entendimento da informação que cada um tem, poderemos chegar num denominador comum. Por esse motivo vos apresento esse tema para que vocês ali em casa possam desfrutar e com toda certeza não se limitar com a informação que estarão ouvindo aqui, mas dando mais uma pluralidade, assim que se diz, na informação ou no tema que nós teremos a abordar. Lembrando que estaremos a falar sobre autoestima cristã, valor ou vaidade. Para este episódio magnífico, nós trouxemos para vocês duas personagens que dispensam a apresentação quando a questão é debate e a discussão sobre alguns temas sociais, psicológicos até, e também científico e religioso. Falo propriamente do nosso humano, irmão, companheiro, amigo, Ramito Canganjo. Bem-vindo, companheiro Ramito Canganjo, a mais um podcast de Fragmentos. Muito obrigado e muito boa tarde. É um prazer estarmos aqui para juntos aprendermos a crescer com os conhecimentos que estaremos a tratar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E também tenho outra personagem dentro do painel. Falo propriamente do Abel Wissapa Miguel. Obrigado, é um prazer estar aqui com colegas de painel e estar aqui aprendendo um pouco e compartilhar um pouco aquilo que a gente sabe. Muito bem. Lembrando que o nosso querido amigo Ramito Canganjo, ele é um pesquisador bíblico nato, e o nosso outro colega do painel, Miguel Wissapa Miguel, é o Will Sapa de Will Smith. Wissapa Miguel, ele é também pesquisador bíblico, mas psicólogo de formação acadêmica. Então, de uma forma ou da outra, a este tema que nós apresentamos como um dos pontos referenciados nas abordagens que teremos aqui a ouvir, teremos as opções, até as opiniões, não só ligadas nas questões religiosas, mas também questão social, se calhar cultural, tradicional. A ideia é apresentar os mais variados pontos dos temas em que nós acabamos de apresentar, que é autoestima cristã, ou cristã, assim muitos preferem referenciar. Temos estado, de uma forma ou da outra, ligado com várias realidades que referencia sobre o valor e a autoestima e a vaidade, porque muitos até assemelham os pontos em que a vaidade e a autoestima e o valor estão todos interligados, mas hoje estaremos, se calhar, a entender com mais profundidade a separação desses três pontos que são cruciais e importantes na automotivação, no autorreconhecimento, no autoposicionamento que um ser
humano poderá ter, um ser pessoa poderá ter. Então, a primeira questão que eu estarei aqui a apresentar estará direcionado ao nosso mano Ramito Canganjo, que de uma forma ou da outra, ele tem sido um dos pontos influenciadores na zona onde ele vive, ao redor das pessoas, aqueles que o conhecem. Mano Ramito Canganjo, assim, bem expressado, certo? Certo. Obrigado. Tá bem expressado. Mano Ramito Canganjo, em pouquinhas palavras, o que é que podes nos dizer acerca da expressão vaidade por si só? Ok, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Bem, a palavra vaidade, podemos usar o termo, né? Vaidade. Se dividirmos, tem o vai, tem a idade, quer dizer que tudo que passa. E se nós vermos no livro sagrado, Eclesiastes, no seu primeiro capítulo, ele fala que tudo é vaidade. O Salomão, quando estava a se referir ali que tudo é vaidade, ele estava a falar de que tudo passa. Mas nós vamos entender que a vaidade existe em duas vertentes. A primeira é esta que eu acabei de definir, que também é uma definição bíblica, de acordo com o livro de Eclesiastes, e a vaidade também pode ser considerada como uma idolatria. Nos tempos passados, a título de exemplo, no Antigo Egito, toda aquela pessoa que era chamada de idólatra, lhe chamavam de vaidosa. Então nós aqui já conseguimos separar o termo nas duas vertentes. Uma coisa é a vaidade, que tudo passa, que muitas das vezes que se referiu o termo bíblico, e a vaidade como idolatria. Acho que esse é o termo que eu queria antes primeiro introduzir quando do termo vaidade. Ok, então será que o termo vaidade é aplicado com o mesmo significado no mundo social e religioso? Sim, como também pode não ser, dependendo do contexto na qual querem usar a palavra vaidade. Okay. Por exemplo, algo que eu não falei, a palavra vaidade é de origem hebraica, hebel. A palavra vaidade é de origem hebraica, que é hebel, que significa tudo que passa. Agora, no termo religioso, nós nos referimos nas duas vertentes, conforme eu fiz menção. Tudo que passa e idolatria. Já na área social também utiliza-se, na maior parte das vezes, utiliza-se uma única vertente, que todo aquele que aparece bonito lhe chamam de vaidoso, aquele que tem um bom corpo lhe chamam de vaidoso. Tá vendo? Este termo aqui no âmbito social utiliza-se mais desse jeito. O irmão Madureira, assim está vaidoso. Okay. Sim, do ponto de vista de olharmos o termo do ponto de vista social. Agora, se voltarmos para o campo religioso, no mais profundo, o irmão desse jeito só está bem apresentado. É um adorno. Okay. É assim que nós queremos fazer entender a palavra vaidade, não muitas das vezes do jeito que a gente tem aprendido. Certo. Sim, sobre vaidade. Obrigado. Nós agora vamos passar para o nosso colega de painel, Abel Miguel, se assim querer ser tratado. Abel Miguel, quando falamos sobre autoestima, eu acho que está muito interligado com os aspectos psicológicos, porque atualmente tem-se descontextualizado a expressão autoestima. Porque se existe uma autoestima, existe se estiver errado vai me corrigir, existe um baixo estima. E eu gostaria que nos termos psicológicos, como é que poderemos enquadrar isso com a vaidade, a autoestima com a vaidade, se existe um enquadramento, porque foi bem definido por o irmão Canganjo acerca da vaidade, mas gostaria que nos termos psicológicos, cientificamente falando, como é que a nossa mente lida com esses dois tipos de comportamento, vaidade e autoestima? Ok. Muito obrigado por essa primazia de cá estar e abordar esse tema
importantíssimo para o nosso crescimento como humanos. Falando da autoestima, é falar de tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida. A autoestima, o que é autoestima? É a valorização que a pessoa tem de si. Isso aqui é a autoestima, a valorização que a pessoa tem de si. E sobre a autoestima, também estaremos aqui a falar só da questão relacionada sobre a autoimagem, porque a autoestima está relacionada à autoimagem que nós passamos para os outros, porque os outros nos tratam de acordo à imagem que nós passamos a eles. A maneira como eu me vejo vai determinar a forma como o outro vai me tratar, porque o outro recebe a imagem que eu passo a ela. Então, a autoestima vai ser isso, a valorização que eu tenho de mim mesmo, se eu acredito em mim mesmo, a maneira como eu me enxergo, tudo isso tem a ver com a maneira como eu me sinto. Isso vai determinar o comportamento social que eu vou tendo nas minhas interações. Então, para conversa de princípio, é quase isso aqui. A vaidade, a autoestima relacionada à vaidade. Bom, existe aquilo que muito bem pontuaste, que tem autoestima, tem baixa autoestima. A baixa autoestima é quando a pessoa tem uma visão distorcida de si, uma visão negativa de si. E muitas das vezes, essa visão negativa que a pessoa tem de si, essa desvalorização que a pessoa tem de si, interfere na relação interpessoal com o próximo. E pode desencadear certas doenças, e também pode desencadear fatores como ansiedade e depressão, porque a maneira como eu me sinto influencia a maneira como eu percebo o mundo. Certo. Então, basicamente é isso. Então, a baixa autoestima pode levar à ansiedade, à depressão, porque a maneira como eu me enxergo influencia a maneira como os outros vão me enxergar, a maneira como eu interpreto o mundo e a realidade. Muito obrigado. Então, nós poderemos aqui, se calhar já teremos uma conclusão bem a princípio, de que o autoestima é necessário para o alto valor. A pessoa que tem um baixo autoestima não tem um certo valor de si próprio, não consegue se encarar com uma certa relevância. E ao ter isso, automaticamente dará aos outros o poder que ele acha sobre ele, que é uma valorização. E é sobre esses pontos, muitas das vezes, que nós temos encontrado várias dificuldades, o tal dito de alto valor, né? Porque o tema por si só, autoestima cristão, vai estar virado na questão cristã, e tenho aqui algumas perguntas, até algumas dúvidas muito preponderantes para entendermos melhor, se calhar com mais profundidade, o que será abordado ao longo do episódio. Se Deus olha nos corações, né? Porque a Bíblia Sagrada vai falar que Deus não se preocupa com a aparência, mas se preocupa com o quê? Com o coração. Essa é a imagem, a maior identidade, se calhar, e a mais singular do nosso Criador, né? Que Ele não vê a nossa aparência, nossos vestuários, mas nossos corações. Por que tanta gente na igreja se preocupa tanto com o que veste? Por que muitas das vezes somos desmotivados a não ir adorar a Deus? Porque não temos aquela preparação que nós gostaríamos de ir com Ele na presença dEle. Eu acho que isso tem sido atualmente muito prático, tem sido com uma certa frequência. Eu particularmente, muitas das vezes, já fui na igreja mais motivado porque coloquei uma roupa nova e menos desmotivado porque não tinha uma coisa nova para colocar, mas tinha roupa. Por que existe isso? Ok, eu gostaria antes de adiantar, porque é mesmo interessante a questão. Mas vejamos o seguinte, eu não sei em que parte das Sagradas Escrituras está escrito que Deus só se importa com o coração. Eu não sei, não sei se calhar se é um respaldo bíblico ou é só um contexto apresentado. Mas vejamos o seguinte. Só para que a 1 de Samuel 16, 7, já fala que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E há muitos aplicam esse texto. Não sei qual é o contexto que o profeta trouxe a quando desta preocupação,
né? Mas vejamos o seguinte: Deus é um ser omnipotente e omnipresente. Deus se preocupa até com o nosso exterior, não só com o interior. Vejamos um exemplo muito prático. Quando Moisés foi chamado, o que Deus lhe falou? Tire aqui as sandálias. Sim. Tire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Vejamos que se Deus está preocupado, muitas das vezes, simplesmente com o interior, por que mandou tirar as sandálias? Um ponto. Outro ponto, aquele episódio de Jesus Cristo, e eu gosto muito de parafrasear essa questão. Só me escapou assim, mas vejamos que Deus se preocupa até com o nosso exterior. Agora, essa questão da problemática, isso tem a ver já com a vaidade, com a ostentação, assim, até melhor dizer, a ostentação. Atualmente nós vivemos num mundo, infelizmente, e eu gosto de ser claro quanto a isso, quando o pecado entrou mesmo no mundo, estragou mesmo tudo. Por isso é que quando a Bíblia fala, eis que tudo era muito bom, acho que quando o pecado entrou, inverteu, que tudo ficou muito mal. E nós hoje vivemos num mundo que a maior parte do mundo cristão, visto que já estamos a falar mesmo sobre os cristãos, nós hoje vivemos na vaidade, na ostentação. Por isso é que, até acabaste de falar, eu já vi esse episódio, que a pessoa que enquanto puxinho para ela não parecer que está bonito, não vai à igreja. Isso já podemos chamar de ostentação. E uma outra coisa também são influências sociais. As sociedades influenciam muito a quando do comportamento do indivíduo. Influenciam muito. A nossa conduta de vestuário hoje, principalmente, é baseado, e eu quero aqui ser sincero, por isso é que me convidaram, é baseado no mundanismo. Se nós hoje vermos a forma como é que as nossas irmãs se vestem, atualmente, na igreja, muitas pessoas vestem é para se mostrar, mais do que vir para adorar a Deus. Por isso é que quando nós repudiamos uma irmã que veio mal vestida, elas nos chamam de atrasado. Mas ostentação. Esse particular, né? Esse particular que muitas das vezes temos enfrentado grandes problemas. Certo. Nas igrejas temos enfrentado grandes problemas. Certo. Porque é um tipo de vestuário que, segundo o seu entendimento que a irmã tem com Deus, acha apropriado para estar nesse lugar. E o seio religioso acha que nem um vestuário para estar na presença de Deus. Certo. É por ali que vem a pergunta: será que a nossa maneira social ou religiosa de ver a maneira mais ideal de Deus nos aceitar tem influenciado na adoração, ou simplesmente a pessoa, ao se apresentar, achar que está bem com Deus? Isso é que é adoração. Porque parece que nós agora temos feito isso. Nós olhamos para a irmã, vestiu-se às vezes com roupa muito apertada, e nós dizemos esse vestuário nem para adorar a Deus. Mas ela em casa, a consciência que ela teve, segundo a sua experiência que ela tem com Deus, no caso, certo, é que esse tipo de vestuário o Senhor aceita para um termo de adoração. Desculpe só, é assim, quando do adorno, Deus já especificou como é que o ser humano deve se apresentar à sua presença. Primeiro é evitar o escândalo. Tudo aquilo que cria escândalo e opróbrio à igreja e desvia a atenção à adoração é abominável perante a Deus. Certo. É abominável perante a Deus. Se uma irmã veio de roupa colada, rachas extravagantes, isso desvia até a presença de alguns irmãos perante a adoração. Então, se cria escândalo, já não é aceite. Agora, toda aquela pessoa que diz que não, eu estou bem, né? Eu me sinto, isso já também tem a ver com a forma conforme nós entendemos Deus, conforme que nós percebemos sobre Deus. Muito bem. E sim, isso também já tem a ver. Por isso é que cada um vem, faz da sua maneira. O grande meu problema aqui, irmãos, é que nós perdemos a nossa identidade sociocultural, a princípio,
e depois a nossa identidade como cristãos. Nós perdemos isso. Infelizmente, hoje já não temos. Porque dentro da nossa cultura existem códigos de condutas de espiritualidade que nos fazem crescer com dignidade. E quando isso se perde, nós acabamos de perder tudo. Tipo, por exemplo, se nós formos para os interiores, como é que as nossas irmãs do interior se vestem? Se as nossas irmãs do interior vierem aqui, se apresentarem conforme elas se apresentam lá, irem para a igreja, vão lhes chamar de atrasadas. Mas não estão atrasadas. É a nossa cultura já preserva a moralidade, a conduta. O que existe aqui é a forma como é que nós percebemos Deus. Nós percebemos Deus de acordo com as informações. Sim. Tá vendo? Sim. Por isso é que a maior parte das pessoas hoje não lê a Bíblia por si mesmo. Não oram por si mesmo. Até tem pessoas que só, assim mesmo, só ouviram uma palavra de Deus ontem ou hoje, domingo. Daqui para ouvirem mais a palavra, só mais outro domingo ou outro sábado. Isso já é um outro problema. Isso já é um outro problema. Temos interpretação de Deus de acordo com o entendimento que outro nosso bom pregador tem. Exatamente. E nos baseando muito no que o outro tem como experiência de vida para seguirmos a Deus, acho que é no melhor caminho. Então, Mano Miguel, a esse ponto, ficamos ultrapassados. Sim, eu acho que, né, em partes concordo com alguns prismas que o meu colega painel foi mencionando, e muito bem. Mas eu vejo que há um pensador que eu gosto muito que diz assim, R. Van Dyke dizia assim: dentro do ser humano há um desejo enorme de sentir importante. Então todos nós estamos em busca de sentir importante. Não importa como, nós todos estamos, e nós, a nossa tendência humana é querer sempre se equipar para o outro, se vestir para o outro. Muitas vezes não é para nós, a gente se veste para impressionar o outro. Mas muitas vezes é que o interior é mais importante do que o exterior. Ou seja, o exterior deve ser o reflexo daquilo que a pessoa é interiormente. Quando não existe isso, a pessoa tenta impressionar só do prisma exterior, mas enquanto que lá dentro, por dentro, no interior, ele não está bem resolvido consigo mesmo. Podemos entender que essa pessoa tem um senso de insegurança, porque muitas vezes pessoas inseguras tendem a impressionar pelo que muitas vezes eles vestem, pelo que muitas vezes que eles fazem e tudo mais. Então, quando nós estamos bem resolvidos interiormente, o exterior vai ser consequência do que a gente quer, é por dentro. Por exemplo, há um texto muito bom, já indo no campo bíblico sem interferir a autoridade que o meu colega painel tem. Sim. O próprio Deus também dá detalhes sobre isso. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 3, ele vai falar assim. Vai falar sobre o importante é mais o interior do que o exterior. Ele vai falar assim, se é nos permitido ler. Sim. Obviamente, né? Não procure ficar bonita usando efeitos, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Depois de falar que as mulheres do passado se vestiam assim. Então o que Deus está fundamentando aqui é que o interior é mais importante do que a aparência que é exterior. Então, mas como é que se trabalha o interior da pessoa? É desenvolver autoestima saudável. Quando eu desenvolvo autoestima saudável, quando eu me conheço, quando eu me valorizo, quando eu me respeito, quando eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos e tenho a tendência de os trabalhar para que se potencialize e trabalhe a meu favor, aí sim, eu não vou procurar impressionar pelo exterior, mas vou impressionar pelo que eu sou como pessoa humana, o caráter que eu tenho. Agora o exterior vai ser simplesmente a consequência do que eu sou. Então muitas vezes é isso aí. Muitas vezes pessoas inseguras tentam impressionar, ganhar admiração pelo que eles tendem a apresentar de exterior. Querem aceitação. Querem reconhecimento pelo que eles simplesmente têm e vestem. Mas a essência do viver está no ser. Querido amigo, depois dessas abordagens dos meus caros convidados aqui no painel, nós poderemos já tirar uma conclusão, mais outra conclusão. Aqui vamos tirar várias conclusões, porque são conclusões moral, aquilo que vai de uma forma ou da outra ajudar-nos na qualificação dos nossos ideais.
A aceitação tem sido um dos pontos muito crucial. Não precisas ter aceitação social para que você possa se encontrar, ou possa se achar, ou tenhas uma certa valorização própria. A valorização própria vem da sua intimidade que você vai ter com Deus. Quando tu acreditares, teres uma intimidade com Deus, automaticamente uma das primeiras coisas que ele vai fazer é uma autoaceitação de que tu és um ser humano, imperfeito, mas que tens um Deus cuidador. Mas a esse ponto que já está bem ultrapassado, nós queremos agora passar com uma das perguntas que se calhar, uma das mais polêmicas que nós temos encontrado no mundo da vaidade, que é a seguinte, caríssimos convidados. Um cristão que faz harmonização facial, usa roupas de grife e vive postando selfie constantemente nas redes sociais, está pecando? Acho que as perguntas aqui começaram já. Olha, mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho muita dificuldade de denominar pecado. Sim, a vaidade, possessão. Porque a Bíblia fala em Mateus 7, em Mateus capítulo 7, versículo 21, né? Que pelos seus frutos os conhecereis. E a Bíblia também, as Sagradas Escrituras, ela diz que nós somos o sal da terra, Mateus 5, verso 13. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui como cristãos, né, para poder ensinar ao mundo as palavras de Cristo e as palavras do Senhor. Bem, não sei, eu tenho dificuldade de achar o pecado no pecado. De achar o pecado em certas coisas, porque eu não sou a pessoa se calhar, mas vamos entender o seguinte. Mas por que poderemos entender sobre harmonização facial? Não sei se o colega podia. Psicólogo. Não sei, bom, eu vou nós vamos no sentido mais técnico da coisa, né? Mas é o seguinte, eu percebo da seguinte maneira: tudo aquilo que nós vamos fazendo, né? Por exemplo, para corrigir um defeito, aí a pessoa nasceu com um defeito no nariz e ele tem essa tendência de corrigir, né? E se já há meio para corrigir isso, eu não vejo pecado nisso. Por quê? Porque se sentir bem não é pecado. Não há pecado nisso, não vejo pecado. Se sentir bem não é pecado. Se sentir bem conosco mesmo não há pecado nisso. Não é? Até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso já nos eleva a uma autoestima saudável. Desculpa, não sei se posso rebater. Sim, está à vontade. Olha, nós devemos ter um bocadinho de cuidado quando falamos sobre o se sentir bem. É o bem. Nós podemos ter muito cuidado, com muito respeito ao meu colega de painel. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. O gatuno se sente bem roubando. Sim. O assassino se sente bem matando. Ok. Porque nós precisamos entender que o se sentir bem é estar bem consigo mesmo e para o outro. Ok. Por quê? Porque nós, e conforme fez muito bem menção, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E este Deus, ao nos criar, Ele nos fez com o propósito de vivermos de acordo às ordenanças dEle. Eu sempre tenho estado a falar assim, o seguinte, e eu conforme eu disse anteriormente, até ultimamente nós já estávamos em debate a falar sobre isso, há uma irmã que disse assim: irmão Ramito, eu me sinto bem me prostituindo. Sim, existem pessoas que se sentem bem se prostituindo, se sentem bem matando. Então a nossa maior preocupação não deve ser só por nós, não deve ser só, aliás, por mim em particular, não. A nossa maior preocupação deve ser por todos, por nós. Até porque nada nessa vida veio por uma pessoa, sempre vem por duas pessoas. Então quer dizer que a gente deve a nossa maneira, por exemplo, o que o irmão Miguel estava aqui a retratar é sobre o que na qual eu gostaria que também falassem e a maneira em que eu pude entender é a seguinte: pessoas têm uma deficiência física, têm uma deficiência capilar, têm uma deficiência, se calhar, psicológica, que poderão fazer um tratamento como a harmonização facial, estão com
nariz quebrado e tem que fazer uma operação para enquadrar. Outras até não estão com o nariz quebrado, mas só não gostam, o tamanho, enfim. Porque às vezes são levados em bullying, enfim. Então tentam fazer o quê? Uma harmonização facial. E são também levadas a grifes em roupas caras. Esse tipo de procedimento a pessoa vai fazer porque, de uma forma ou da outra, vai querer sentir-se bem. Ela não vai ver que está a pecar contra o seu Senhor, mas vai sentir como um ser pessoal, que na qual não está a fazer mal a ninguém, ou também poderá haver perigo nisso, mas é isso que também estão a rebater, vão tentar rebater. Não está a fazer mal a ninguém, mas a ela própria se encontrar e ter uma autoestima, porque existem pessoas com uma deficiência corporal, têm uma autoestima completamente baixa. E essa autoestima baixa, eu acredito que não ajuda a estarmos mais próximos do nosso Criador. E as irmãs que não sofrem. As irmãs que não sofrem. Aí já nós vamos entrar no padrão doutrinal. Okay. É um padrão doutrinal de cada denominação religiosa. Aí já é um padrão doutrinal. A minha posição, tipo, por exemplo, não vou citar o nome da minha. A minha posição, a minha fé, mulher não pode usar o postiço, não pode usar peruca. Na minha fé. É na tua fé? É mesmo na tua fé pessoal ou na tua fé doutrinária? Não, na minha fé doutrinária. Na doutrina da tua denominação, a mulher não pode usar postiço nem peruca. Exatamente. Ok. Exatamente. Quando eu estava a me referir sobre o se sentir bem, quando dessa situação eu percebia, quando dessa abordagem que depois o senhor fez questão, eu percebi, mas eu fico preocupado. Eu fico muito preocupado com as pessoas que dizem que eu quero me sentir bem, mas esse me sentir bem violam a natureza divina. Violam a natureza divina. Essa é a minha maior preocupação. Agora, tipo, por exemplo, quem sofre dos olhos claros tem que usar óculos. Sim. Quem tem problemas mentais tem que fazer tratamento. E quem não sofre problemas dos olhos, se quiser usar o óculos? Aí já, porque nós vamos entender uma coisa. Mas também devemos entender, né, irmão, realmente, desculpa por te cortar, sim, tá que e também isso de uma forma ou da outra são casos, e o irmão Miguel vai tocar também um pouco nessa aspecto antes de entrarmos no outro ponto. São casos, muitas das vezes, da maneira da compreensão que as pessoas vão ter de uma determinada informação. E essa maneira, eu acredito, eu ainda penso que Deus não irá julgar as pessoas que na qual não foi lhe dada uma luz maior para um determinado assunto. A Bíblia fala isso, Atos 17:30, né? Deus será julgado de acordo com aqueles seus conhecimentos. Sim. Mas nas questões psicológicas e religiosas, o irmão Miguel, o que tenho observado muitas das vezes, isso é muito frequente, sabes? É muito frequente porque as questões doutrinárias, atualmente, têm ultrapassado as questões da fé, a fé bíblica. Porque eu não entendo que a doutrina de uma certa denominação completa vem da Bíblia. Por isso que temos N denominações. Se todos nós tivéssemos uma doutrina vinculada e aprovada pela Bíblia, não teríamos necessidade de termos tantas divisões. Mas existem algumas doutrinas bíblicas, doutrinas religiosas, que têm separado a harmonização que a pessoa devia ter com o seu Criador. Questão de postiço, não postiço, peruca, não peruca, pintar unha, não pintar unha. Parece que tem atualmente nas questões doutrinária religiosa, ser um dos pontos na qual está mais próximo de Deus ou está mais distante de quem? De Deus. Como é que nos aspectos psicológicos isso influencia? Porque alguém quer se aproximar da religião, mas encontra esse indeciso, vai recuar, quais são os danos que poderá ter? Ou mesmo nas questões bíblicas, como é que o nosso irmão Miguel poderá dar um achego nisso? Obrigado. Bom, acho que ficou claro. Quando eu falava no quesito do me sentir bem, estava abordando o sentido psicológico. A gente tem que se sentir bem, porque quando a gente não se sente bem conosco mesmo, quem vai nos querer? Então, quando a gente não é feliz conosco mesmo, a gente não é feliz com nada. E a gente tem que aprender a se amar para amar outras coisas. Então é mais nesse sentido aqui. E eu sou a favor de que possíveis correções de alguma coisa que a pessoa se sente que interfere naquilo que é a sua autoestima. E sem vaidade, sem nada. Agora, para responder essa questão, primeiro ponto é que não se deve julgar nenhuma pessoa
pelo que ela veste, pela que ela usa, pela tatuagem que fez, pela unha que pintou, pelo cabelo, não. Eu acho que a fé em Deus ultrapassa os aspectos exteriores que a gente simplesmente vê, mas a gente não vê os aspectos interior daquela pessoa. Eu acho que a pessoa vai mais além, o interior, a essência da pessoa vai mais além do que simplesmente o pode e o não pode. Portanto, a igreja, o próprio Paulo vai falar assim, tudo seja feito com ordem e decência. E muitas das vezes é importante obedecer os critérios que aquela igreja utiliza para a salvaguardagem do comportamento cristão daquele ambiente religioso. Por exemplo, sobre postiço, não postiço, outros fatores ali que agregados, né, exteriores. Também depende do contexto. Depende do contexto porque que a pessoa usa aquilo. Às vezes, muitas das vezes a pessoa usa certa coisa para colmatar um complexo que ela tem. E quando nós não entendermos nessa dimensão de que a pessoa às vezes usa aquele postiço, pinta aquela unha, porque às vezes ela usa aquilo com o objetivo de se sentir importante e de se sentir acolhida. Então, eu defendo muito essa lógica de que questão de postiço, não postiço, outros fatores, devemos avaliar os contextos muito bem, respeitar a igreja ou questão doutrinária daquela denominação que proíbe ou que permite, mas na essência todo o leque voltado à religião deve se pautar pela Bíblia. É isso que Deus aprova ou não? Agora, o que eu defendo aqui nos aspectos psicológicos é que muitas das vezes há jovens, há meninas que usam certos adornos que é contraditório àquilo que muitas das vezes a religião proíbe, porque existe um vazio existencial naquela pessoa que ela está tentando preencher com aquilo. E às vezes tem que, antes de mandar tirar aquilo, temos que entender o contexto histórico daquela pessoa. E o contexto histórico muitas das vezes vai definir bastante o modo da pessoa se apresentar. Se apresentar, contexto histórico. O contexto histórico, até cultural. Cultural, tudo. Temos que entender isso. Pessoas que têm uma certa profundidade em um determinado assunto, porque elas vão entender que a cultura e a fé não estão desligadas. Ela pode continuar a ter fé em Cristo, mas dando continuidade com os seus procedimentos culturais, desde que não ofenda algum princípio bíblico. Desde que não ofenda o princípio bíblico, isso é fundamental. Sim, então, se nós entendemos esse lado aqui, muitas vezes a pessoa faz o que faz, porque há um vazio existencial que ela está tentando preencher com aquilo, que muitas vezes preenche com coisas erradas. E é preciso nós, outras pessoas que têm mais uma visão ampla, tentar entender aquela pessoa e lhe buscar para uma razão, com amor e educação, acima de tudo, entender a história daquela pessoa e saber por que ela faz o que faz. Muito obrigado. Está a ser muito bom, sabe? Está a ser muito bom, caríssimos amigos. Está a ser muito bom. Está a ser muito bom. Pontos em que estamos aqui a retratar. E nós estaremos a dar continuidade. Ainda estamos num dos pontos na qual é muito pertinente a ser aqui recordado. Porque atualmente tem crescido um número grande de influenciadores cristãos. Pessoas que de uma forma ou da outra têm apresentado a mensagem do Senhor por intermédio das redes sociais, e vemos que há mais tempo de fazer isso nas redes sociais do que o tempo que ele tem aplicado no dia a dia, na prática, na realidade. Parece que nós estamos mais a evangelizar nas redes sociais, que é importante, as TIC no meio do evangelismo é muito importante, mas a maneira em que a pessoa vai se ocupar tanto porque produzir um conteúdo religioso é tempo. É muito tempo, as gravações, as edições, enfim, é muito tempo. Mas o que nós temos visto é que o número de pessoas tem crescido, falando sobre Jesus Cristo nas redes sociais, mas que se tu fores acompanhar o dia a dia dele, ele não fala com as pessoas fisicamente sobre Jesus. Isso podemos considerar um erro, uma certa forma dele ter uma certa aceitação, uma certa vaidade, porque é aplicado. O verdadeiro tem bons objetivos, mas aplicado de uma forma errada, né? Porque nós temos a certeza que os meios para alcançarmos uma determinada ação, vai partir primeiramente com estratégias. Existem pessoas que têm estratégia diferente.
vou estar nas redes sociais, eu mesmo, a minha parte é só atuar nas redes sociais. Certo. E outros assim, essas redes sociais também comigo não. Esses da rede social não são espiritual, né? Vou aplicar só aqui nos estudos bíblicos dos pequenos quintais, evangelizando na rua. Aonde está o erro a esses 2 pontos aqui que abordamos agora? Bem, nós também precisamos perceber o contexto dos tempos e hoje a vida é digital também, na maior parte das vezes hoje a vida é digital, mas o ponto que coloca é um ponto muito importante. Importa frisar que muitas pessoas infelizmente usam as redes sociais para transmitir a palavra de Deus, mas também para ganharem seguidores. Sim. Para ganharem tipo audiência, né? Porque é conforme já disseste aqui, conforme eu disse aqui o meu irmão, eles focam-se mais nas redes sociais e tipo de forma presencial eles não têm a vida que eles vão expandindo nas redes sociais. O erro ali como posso dizer, isso é um erro porque você acaba te apresentando muitas das vezes pouca segurança e confiança nas pessoas que se calhar você está a transmitir o mesmo evangelho. Isso é tipo a mesma coisa que dizer que o irmão aqui ele prega na igreja, ele prega sobre amor, prega sobre saúde, prega sobre paz, mas lá no vizinho não saúda o vizinho, não tem paz com os vizinhos, tá vendo? Então isso de certa forma acaba a ser um erro. Então, acaba a ser um erro porque você não vai transmitir segurança para as pessoas que você transmite simplesmente nas redes sociais. E ainda bem que tocou nesse ponto. Eu quero aqui falar algo que eu costumo ver e que eu acho um bocadinho errado. Muitos dos pregadores, pastores, ao começarem o seu sermão, eles falam assim: curta o meu canal, vai, espalhe, faça isso para nós termos mais seguidores. Isso tem 2 perspectivas, né? Tem a perspectiva de chamar mais pessoas para ouvirem e tem a perspectiva já pessoal, né? Que é ter mais seguidores. Não é necessário, porque quanto mais seguidores vamos ter, e nós estamos apresentando um tipo de abordagem, sim, e aquilo vai ser um meio de que as pessoas possam filtrar por intermédio de nós, né? Sim. As pessoas nem sempre vão, o que eu entendo é que as pessoas não vão sempre por intermédio de Cristo. Certamente. As pessoas vão muitas das vezes por intermédio de nós, por nos conhecerem. E ao chegarem em nós vamos mostrar outro cara, que é Cristo. Sim, agora vai depender mesmo do objetivo central que faz com que a pessoa crie este canal e chama seguidores. Ok. Sim, vai depender do interior da pessoa. Porque assim, né? Haverá falsos profetas. As mais intenções do mundo está cheio, né? Exatamente, porque nós precisamos também analisar as intenções. Intenções, o mundo está cheio, todo mundo tem boas intenções. Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que é uma frase que quem não publicita seu negócio não vende. Sim. Né? Então, o que não existe, porque não existe. Estamos juntos, né? No mundo cristão, qual é o erro de fazer publicidade e ter mais seguidores? Porque já sei meu foco, atrair pessoas para Cristo. Sim. Então, quanto mais eu publicitar, melhor. Então, se o mundano está a fazer isso, a gente é um ponto importante. Sim. É que existem coisas que são do mundo e que a gente pode fazer que não interferem com a palavra de Deus. Por exemplo, imagina, quando eu falo aqui de mundano, não é questão de pecado, mas é questão de nós somos mundanos de estarmos no mundo. Ok, por exemplo, porque nada me garante que não seguem um padrão bíblico. Nada me garante de que quem inventou o Facebook é alguém que é cristão. Nada me garante. Mas eu estou falando assim, que quem não faz publicidade do seu negócio não vende. Então, se eu tenho um negócio a vender e, como diz o autor, o pai das vendas, um dos maiores autores, agora o nome me passa, meu Deus. Mas lá vai vir em frente. Então, ele vai falar isso, sobre essa questão de venda. Então, nós temos que vender a nossa imagem. E a autoestima é vender a sua imagem. Estás a ver? É você vender a sua imagem. Quando vocês falaram sobre pessoas que na câmera é outra, lá fora é outra.
Hoje as câmeras, né, vieram para ocultar muita gente insegura. Muita gente insegura se esconde por detrás de uma câmera para mostrar uma imagem que ela não é, que ele não é. Estás a ver? Porque por detrás de uma câmera nós temos liberdade de se expressar, mas a realidade no contato pessoal com o outro, a gente não tem essa mesma essa liberdade, a gente é inseguro, a gente não avança, a gente é tímido no comportamento, a gente é arrogante. Então a câmera vem para esconder esses comportamentos que não bate certo. Hoje o mundo das câmeras não tem lei. Qualquer um pode abrir e falar o que ele bem quiser. E é isso que as pessoas estão procurando, não estão procurando mais de regra. Não estão procurando. O ser humano gosta de comportamento sem regras, estás a ver? Gosta de comportamento sem regras, estás a ver? Mas a felicidade está em leis, em obediências de leis. Se calhar o apelo que pode ficar, né, conforme disse aqui e muito bem, é que os usuários, né, que tenham mesmo esse foco de transmitir verdadeiramente a palavra do Senhor, né? Não tendo dentro de si uns outros porquês. Por favor, eu gostaria que esse ponto da psicologia retirasse bem. Sabe, meu cangajo, meu Abel, eu sou um cara, tenho atualmente usado as redes sociais desde sempre, né? Usei as redes sociais para falar sobre Jesus, enfim. Mas muitas das vezes não foi o meu querer eu tentar produzir um conteúdo que fala sobre Jesus Cristo e apresentar Jesus Cristo, as pessoas não reconheceram o meu trabalho. Estás a ver? Eu falo sobre Jesus Cristo, mas em algum momento eu quero que as pessoas também reconheçam o meu trabalho. E aquele tipo de sentimento, eu me arrependo que eu vejo, não, isso aqui é pecaminoso. E eu luto contra aquilo, não consigo vencer aquilo. Será que vou parar de produzir só porque existem em mim sentimentos que vão contra os princípios se calhar, divinos? Psicologicamente, como é que poderemos tratar isso na questão cristã, no caso, né? Como é que a psicologia dá nisso quando um ser pessoal tem um certo sentimento na qual quer ultrapassar, mas a realidade não lhe permite ultrapassar assim com uma facilidade. Ele quer vencer aquilo, eu quero mudar isso, não quero sentir assim, mas ele não consegue. Psicologicamente, como é que poderemos ser vencido esse tipo de sentimento? Estamos a falar de complexos, né? Um complexo, ou também dissonância cognitiva, que é uma contradição entre o que eu quero e o pensamento que eu quero. Essa ambivalência dessa contradição de pensamentos. Às vezes é que o pensar e o agir se contradizem, né? Então, esses complexos, muitas das vezes, existem sim meios de resoluções disso. Ok, por exemplo, eu só conheço 3 formas de mudar uma vida ou de mudar um contexto na minha vida, por exemplo, que é as experiências pessoais, a psicologia, através de terapias, e a comunhão com Deus. Nunca encontrei 4 fatores que podem alterar a vida, mudar a vida da pessoa para o melhor. São esses 3 fatores. Então, eu acho que é mesmo isso aí. Eu não sei se estou me perdendo na pergunta. Não, está dentro. Me atualiza a sua pergunta. A pergunta está ligada com o aspecto de que a pessoa tem a tendência de mudar um certo comportamento que está dentro de si, mas esse comportamento parece que ela tem que fazer algo, mas é que esse algo vai ser modificador para as pessoas ao redor, mas dentro dela não está ali boas intenções, tipo, ela não quer mostrar a Cristo, na verdade, que ela seja reconhecida, mas ela também luta com aquele reconhecimento, não quer ser reconhecida, quer mostrar Cristo, mas é que lá dentro dela uma luta que, olha, estás a mostrar Cristo, mas aqui também queremos aparecer, em outras palavras. Essa luta, psicologicamente gostaríamos que... Sim, eu acho que como humanos, todos nós temos isso. Todos nós temos isso, essa luta interior de Romanos 7. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero que eu faça. Todos nós temos essa luta. Mas como é que se vence isso? Né? É cada dia procurar ser uma pessoa diferente, corrigir os pensamentos atordoantes, pensamentos que nos obrigam a ser aquilo que a gente não quer. E faz-se isso ouvindo bons psicólogos, ouvindo para quem é cristão, ouvindo sermãos, não só para quem é cristão, e constantemente ultrapassar os limites da nossa,
Aí o termo está aqui a desaparecer. Ultrapassar as nossas limitações. Certo. Há um texto que eu gosto muito, que se calhar pode vir ajudar. É que está em 1 Tessalonicenses 1:12, diz assim: Ok. Assim Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e você será elogiado por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai falar que Jesus vai ser louvado por causa do nosso comportamento, ao fazermos uma coisa. Estás a ver? O nosso Oster Madureira tem esse estudo. O objetivo dele é quê? Louvar a Deus com isso. É um comportamento que ele criou para um ambiente, para glorificar a Deus. E o texto fala que Deus vai elogiar quem? O Madureira, que é o sentido de abençoar muito mais. Então eu acho que como ultrapassar isso? É cada dia a gente procurar ser uma pessoa melhor, olhar pelo modelo maior, que é quem? Jesus Cristo, e ler muitos livros que falam sobre mudança de comportamento, mudança de mentalidade, livros sobre desenvolvimento psicológico, desenvolvimento pessoal, livros sobre psicologia, entre outros, para a gente corrigir aquilo que a gente ainda não aprendeu de como corrigir. Obrigado. Vamos passar agora para outra pergunta. Olha, são todas as perguntas tão bem direcionadas, está a ser bem respondida. E temos a plena certeza que nós teremos mais um grande episódio. Estamos a falar novamente para recordar a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Estamos a falar sobre autoestima cristã, vaidade ou valor. E seguindo a senda, né, da programação, vamos agora aqui apresentar uma pergunta que com toda certeza tem sido uma das perguntas mais apresentadas para os descrentes, né? Se Deus se importa com as nossas redes sociais, com o nosso Facebook. Será que há possibilidade que no dia do juízo o Senhor vai te colocar como condenado por não testemunhares o nome dele nas redes sociais? Vou deixar. Nós aproveitamos as redes sociais para os TikTok, para as imagens nossas pessoais, mas não falamos sobre Cristo. Até quando falamos sobre Cristo, não falamos sobre Cristo porque nós vamos na igreja ou sábado ou domingo, a única coisa que as pessoas se lembram que esse é cristão é quando fizemos uma fotografia que fomos na igreja, mas não mandamos, não demos um testemunho, quer dizer, nem um testemunho direto, é simplesmente a imagem que nós mostramos. Será que há a possibilidade que o ser humano seja julgado e condenado por Deus no grande julgamento quando ser posto também esse tipo de oportunidade que Deus te colocou, viver nos últimos dias, viver com essas tecnologias, mas nós não usamos para em prol do Evangelho? Não sei se a pergunta está clara. Não está claro. Está claro. Eu acredito que há possibilidade sim de sermos julgados, porque vou sair do aspecto psicológico, porque essa pergunta é mais teológica. Não é isso? Teológica, mas depois vamos abordar também psicologicamente. Certo. O aspecto teológico daquilo que se compreende é: o que é um cristão? Seguidor de Cristo. Então, se eu sou seguidor de Cristo, eu sou representante de Cristo. Onde eu vou, eu o represento, eu sou embaixador dele. Então, as minhas redes sociais vão estar a favor de quem o quê? De quem eu sigo. Se Deus me deu a primazia de eu o anunciar por intermédio, ou seja, eu tenho o meu maior poder de influência é nas redes sociais, e eu não influencio pessoas para Cristo através desse meio em que eu sou potencializado, é óbvio que eu estou a cometer erro. Tanto quanto uma pessoa que lidera um dom, mas não exerce esse dom para beneficiar o próximo. Por quê? Lucas capítulo 12, verso 41, 44, por aí vai falar assim: aquele servo que sabe o que seu senhor deve, aquele servo que sabe o que é correto, mas não faz, vai levar muitos açoites. Como cristãos, somos chamados para impactar pessoas para Cristo. Aqui estamos diante do poder de influência. Nós só temos dois propósitos como seres humanos: ou nascemos para influenciar, ou nascemos para ser influenciados. E Jesus nos convida a influenciar as pessoas para Ele. Quando você não influencia, você está sendo influenciado. Aqui estamos na capacidade que John Maxwell vai falar, o pai da liderança, vai falar que nós todos fomos chamados para liderar, somos líderes. Então, se você não tem essa capacidade de liderança, você é só liderado. E todos nós fomos convidados para quê? Para liderar pessoas para
os braços de Cristo. O Cangajo, não sei se tem um ponto a acrescentar. Está claro. Isso é tipo dizer que a massa já está com reação. Já está amassada para estragar. Maravilha. E é sobre isso que a gente vai tentar transmitir sempre que possível. Existem muitos textos bíblicos que vai falar sobre o dom dos homens. Os homens foram donos de ser profeta, ser apóstolo, cantar, enfim. Mas em uma parte da Bíblia Sagrada vai apresentar que o homem foi dado o dom de pregar. Porque a expressão pregar não é um dom, é uma ordem. A Bíblia Sagrada fala idem. E não vai escolher, não vai especificar um grupo de pessoas que vai ter que pregar. Ela vai falar que idem, fazei discípulos. Quer dizer, a nós sermos influenciados, somos chamados a influenciar também. E essa pessoa que vai ser chamada a influenciar, que tem vários seguidores, e é um dos pontos mesmo que se calhar já falou-se muito bem, mas também para você que está em casa a refletir bastante. O teu número de seguidores, 3, 5, 6 mil seguidores, 7 mil seguidores, será que já tem uma ou duas pessoas que foi identificada a Cristo por intermédio da publicação que você fez? Se não tem, então alguma coisa está errada. Não precisamos ser cristãos, mas tentamos influenciar o mundo com outros tipos de conteúdo. O maior conteúdo que o cristão pode fazer é do seu Criador, que é Cristo. Antes de mais, eu gostaria de dizer um autor, só me passa o nome, ele, no seu livro, ele disse assim: é necessário que nós, como seres humanos, aprendamos a viver de acordo à realidade, de acordo com aquilo que é mesmo o padrão que o mundo nos mostra. Nós não podemos inventar alguma coisa sobre o viver. Bem, também só para fazer menção ao que o irmão aqui disse, quando se ganha mesmo tipo 5, 10 milhões, 20 milhões, comprar um fato de 500 mil, um fato de 400 mil, não é vaidade, não é errado. É preciso que as pessoas também percebam isso. Quando se tem condições e você acha mesmo que eu tenho que ter isso, porque você está em condições. Porque um funcionário que ganha 300 mil kwanza, se calhar isso compra fato de 40, 20, 30 mil kwanza, é porque a possibilidade dele, o arranjo dele chega até ali. Não vamos confundir muitas das vezes as condições, né? A posição da pessoa com vaidade ou muitas das vezes ostentação. Não, que isso fique bem claro. Agora, na verdade, a aparência influencia mesmo, o vestuário influencia. Eu sempre tenho estado a falar assim, muitas das vezes nós somos vistos e somos definidos pelo que vestimos. Muitas das vezes nós somos vistos e somos definidos pelo que vestimos. Tipo, a título de exemplo, eu quero dar aqui um exemplo. Ultimamente eu estava ir para o Horto Esperança, um bairro do Lubito, e o carro que leva as pessoas para ir para o Horto Esperança, desculpa-me lá, é um carro que às vezes não está lá em perfeitas condições. Eu viesse que não era assim de perfeitas condições. Eu vinha de fato e gravata, tudo bem engomado, tudo bem bonito, o sapato mesmo, tudo bem fixe. O senhor que estava em frente, como estavam todos a se empurrar, o senhor que estava em frente disse: não, pastor, você não pode subir aí atrás. Nesse empurra. Eu vou descer aqui em frente, você sobe aqui em frente, eu vou se empurrar aí com as mais velhas. Eu percebi que, afinal de contas, o vestuário mesmo influencia. Mas nas denominações religiosas, é bom que isso fique claro, né? Não seria assim, né? Não seria assim, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, independentemente das nossas condições, independentemente de como é que nós nos apresentamos, entre aspas, né? De acordo às condições de cada um, não poderíamos ser vistos, né? Conforme muitas das vezes somos vistos nas igrejas. A título de exemplo, já me levantaram de um lugar, só porque eu não coloquei meia, tá vendo? Não coloquei meia, não coloquei gravata, como um jovem que veio bem vestido, tá vendo? Bem ataviado e veio de carro. Me levantaram, me mandaram se empurrar aí aonde estavam as crianças. Mas eu percebi que esse comportamento, de certa forma,
Nós estamos a falar para... Tem um problema grave. Esses comportamentos, de certa forma, e aí vou só roubar um bocadinho aqui da psicologia. Esse comportamento, de certa forma, isso pode ferir, isso pode causar ferida emocional para a pessoa que se calhar não percebe e não tem um posicionamento psicológico. Tá vendo? Como é que eu estou a assistir um culto? Você vem, me levanta. Vai sentar aquela pessoa que se calhar também é mesmo da minha idade, não tem uma autoridade sobre mim. Tá bem? Só porque eu não estou vestido do modo que eles querem que eu vista, eu me levanto do lugar. Isso, de certa forma, isso pode causar um problema, se calhar, psicológico da mente da pessoa. Como é que vai perceber, se calhar, a igreja ou a pessoa que ele levantou? Eu sou de opinião aqui que não seria desse jeito. Não poderíamos olhar tão única, exclusivamente pela roupa, entre aspas, né? Porque aqui já se falou anteriormente sobre as questões das roupas imorais, entre outros, né? Mas estamos a falar das possibilidades de cada um. Se o irmão só consegue vir mesmo com um sapato que se calhar furou lá um bocado, não tem condições, não pode ser visto como alguém assim, sei lá, e se calhar não merecer a uma atenção específica. E só para terminar a minha abordagem, acho que nas nossas igrejas muitas das vezes é notado isso. Quando vem uma visita, enquanto a visita, a aparência dele não nos parecer assim muito importante, nós deixamos à sorte, tá vendo? Isso é errado, do ponto de vista até mesmo da Bíblia, é errado, porque Deus, Jesus Cristo, chamou todos, tá vendo? Até muito pelo contrário, se nós analisarmos a história bíblica de Jesus Cristo, Jesus sentou mais com os pobres do que com esses pais sacerdotes, pai grandes, tá vendo? Então, eu acho que esse comportamento, eu não considero assim um comportamento que deveria ser posto dentro de uma instituição religiosa. Se calhar o meu colega de painel vai... Irmão Abel, a esse ponto. Sim, eu penso assim, aqui a instituição que nós estamos a pegar é a igreja, né? Como fonte da nossa conversa, meio da nossa conversa, então. Em igreja, obedeces às hierarquia, mas o tratamento deve ser igual. Certo. Obedecemos à hierarquia, né? Tem lá os oficiais. Mas o tratamento deve ser igual. Não sei se vocês me perceberam. Sim. Obedeces às estruturas, mas o tratamento é igual para todos, porque todos nós ali somos servos. Só somos diferenciados pelas funções, que são funções hierárquicas. Certo. Então, agora, sobre o tratamento ou não tratamento, isso vai depender da consciência individual de como ele é com seu Deus. Neste caso, a pessoa que trata ou quem vem visitar a igreja? Não, estou a falar, por exemplo, vou me fundamentar. Por exemplo, estou a pegar aqui a sua abordagem de que, por exemplo, se vir uma pessoa que bem se vestiu, o tratamento é outro. Se vir uma pessoa mal vestida, o tratamento é outro. Estou a falar de quem vai tratar. É de quem vai tratar, é a consciência de quem vai tratar. Dependendo da relação que ele tem com o seu Deus, ele vai saber como ele enxerga as pessoas. É sobre isso. E acho que esse é um dos pontos muito pertinente para este debate. O maior problema muitas das vezes não tem sido como nós vamos vestir, como é que a gente vai se apresentar, como é que a gente é bonito, se consideramos bonito, aí só nos consideram. É a maturidade de quem vai nos receber, a espiritualidade, a intimidade que essa pessoa tem com Deus. Porque quem mesmo é amigo de Deus é amigo de todo mundo. Sim. Mesmo na distinção de hierarquia, né? Vem um governador, enfim, vai tratar o governador sem exagero, porque nós temos visto é que existe uma autoridade governamental, chega na igreja, tem tido um certo exagero tão tremendo, que é desnecessário, que aqui de uma forma ou da outra, a igreja toda chega a concordar com uma mesma opinião, que é completamente descontextual com o contexto cristão. Dentro da igreja está chamar chefe. A igreja está chamar chefe, doutor. Eu acho que os doutores, o chefe não existe na igreja existe servos, irmãos. Certo, irmão. A igreja é o único local que, quando o governador vai adorar lá, e tem quem trabalha na administração na área mais baixa, são irmãos, não existe uma entidade superior na igreja, não existe. Para mim, pelo menos esse é o ponto de vista. Mas agora, eu gostaria também de fazer uma pergunta, será que é errado nós pedirmos a Deus que nos dê a beleza?
Deus, por favor, oh Deus, eu quero ser bonito. Bem, olha, existem coisas na vida que nós precisamos entender a natureza de Deus. A beleza está nos olhos de quem vê e na forma cultural de olhar a beleza. Não, vamos falar sobre beleza facial. Isso beleza facial de quem vê ainda. Não. Você vai procurar uma menina bonita para casar? Você não procura a primeira coisa não. Nós vamos entender, irmãos, nós vamos entender que a beleza facial é a primeira coisa que atrai. Sim, não, efetivamente. Se é errado, nós pedimos Deus, por favor, eu no fundo já sou bonito, ainda aqui fora ainda. Eu ainda acredito que a beleza está na nossa forma de se ver. É subjetiva, ela é subjetiva. Exatamente. Depende dos olhos de quem vê, né? Exatamente. O que é belo para ti não é belo para mim. Exatamente. Por exemplo, vamos aqui mesmo entender a nossa realidade. A tua dama que você lhe acha de muito bonita, a mais bonita do mundo, que até você fala aqui, até os anjos têm inveja da sua beleza. Com toda a realidade, essa aqui não é mais bonita do mundo. Tá vendo? Tá vendo? Existem pessoas que você vai lhe apresentar, não é mais bonita, tá vendo? Vai achar, não, essa não é bonita, mas tá vendo? Por quê? Porque nós vamos entender que a beleza está nos olhos de quem vê e na forma de amar de cada um. Tá bom? É subjetivo. Tá vendo? Então, por exemplo, eu se calhar pode ter meninas que me acham bonito. Isso é lógico. Tem outras que falam, não, esse não. Tá vendo? Isso é subjetivo. Agora, se vamos pedir beleza, eu acho que também coisas de suplicar ao Senhor, isso não. Eu acho que estamos a lidar com questão de essência. Exatamente. O que é que nós somos na essência? Exatamente, era isso. Não é? O próprio Deus não nos condena a nós sermos bonitos, porque o Deus é belo, Deus é belo, ok? Adora a Deus na beleza da sua santidade. Isso não é nenhuma condenação. Ok? Então, e também uma coisa interessante. A nossa imagem, a maneira como nos apresentamos, interfere na nossa autoestima. Sim. Por exemplo, se você se acha feio, você vai ter que ter uma autoestima que é baixa e você não vai correr atrás dos seus objetivos de vida. Você sempre vai estar aqui, você vai estar sempre na sua zona de conforto. Eu não posso estar no grupo do Madureira, porque o Madureira é mais do que eu. Você vai estar sempre atrás, você vai sempre se comparando e você vai se sentir inferior. Tá vendo? Então, e uma coisa interessante, a roupa que a gente veste gera em nós sensação de bem-estar. Por exemplo, quando você está com fato e gravata, você sente tipo és outra pessoa. Não, efetivamente. Quando você está de calção, você também sente que és uma outra pessoa. Então, o tipo de vestimenta que você usa, dependendo do contexto, vai te dar um outro ar. É certo. Está sabendo? Um outro senso de importância. Na lógica, nunca devemos nos sentir importante ou mais importante pelo que a gente tem ou pelo que a gente usa. Desculpa, o irmão está a trazer uma abordagem, tipo, num contexto mais profundo. A pergunta do que é só mesmo se podemos pedir beleza, sim ou não, né? Não. É o seguinte, Deus já... É possível. Nesse termo, o argumento profundo também é necessário. Por quê? Porque é possível pedimos a Deus beleza ou não. Como é subjetiva, então vai necessitar muitas das vezes essa profundidade. Porque, para mim, na minha opinião, né? Eu particularmente, é possível. Mas Deus não vai te dar essa beleza. Não vai te dar, sim. É sobre isso. É conforme eu queria fechar. Eu vou explicar porque que eu defendo a essência. Vou explicar porque. Essa oração provavelmente Deus não responde, sabe por quê? Porque Deus já nos deu um corpo, então Ele vai ter que retificar o corpo que está assim. Agora, o que Deus quer? Sobre o corpo que a gente... Nós somos o quê? Nosso corpo são órgãos. E eles existem para ser trabalhados. Do corpo que a gente tem, Deus quer que a gente trabalhe nela, capine. Certo, efetivamente. Está sabendo? Você não gosta do jeito como está, agora trabalhe, é magrinho, vai no ginásio. Ok? Cabelo está à toa, faz corte bonito. Tá? A pele é muito escura. Use um creme que traz uma tonalidade da sua pele mais diferente. Então Deus nos deu algo para ser trabalhado. Ele não vai dar, Deus, eu sou feio, me dá beleza, vai trazer um outro corpo. Não. Deus nos deu esse corpo para ser o quê? Trabalhado para aquilo que é a potencialidade do desejo que a gente quer, que a gente tensiona a ter para uma autoestima melhor.
Então, é para ser trabalhado. Está bem compreendido. Então, eu queria terminar, por exemplo, eu queria só fechar com só citando os textos básicos, né, que é, por exemplo, 1 Timóteo 2, verso 9, fala assim, não procurem ficar bonito usando beleza que é exterior, né? Mas a beleza de vocês deve ser que o interior. Nem com roupa caras, falou-se de roupa caras, porque pesquisando um pouco a vida desse homem que eu gosto bem, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, ele diz que é um dos bilionários mais simples. Mark Zuckerberg. Então, muitas vezes nós achamos que o bonito é o caro, vestir-se bem é o caro. Não, muitas vezes não é isso. Não condeno quem investe coisa, quem tem a possibilidade de comprar coisas caras. Mas eu entendo que a gente pode sim ser belo e ser simples ao mesmo tempo. Obrigado. Nós temos que agradecer bastante pela vossa presença. Nós estamos mesmo já no final, mas temos ainda 2 perguntas que não gostamos de passar. E essas 2 perguntas gostaríamos que fossem céleres, breves e de acordo a resposta que estamos a ouvir a partir dos irmãos nos fizessem compreender a veracidade e a profundidade que essas perguntas têm. Primeiramente, é acerca do vou juntar 2 perguntas. Sim? Calma aí. Estamos aguardando. Vai. Eu vou fazer resumidamente essa pergunta para que possamos compreender melhor. Como é que a gente poderá, como é que a gente poderá, é possível, né? Na nossa simples vaidade e humildade que nós temos, porque hoje em dia temos confundido a humildade e a subserviência. Há cristãos que são humildes e tem cristãos que são subservientes, que aceitam serem pisados e serem maltratados. Nós temos encontrado isso em muitas pessoas que não têm autoestima, mas elas aceitam tudo que é lhes proposto, até coisas erradas, ela acha que aquilo está ligado com autoestima. O primeiro ponto é que gostaria que tratassem sobre isso rapidamente. E o segundo é acerca, será que é possível nós pedirmos a Deus uma dama bonita, né? Nós temos gosto, há homens que não gostam de mulheres, se podemos dizer, com um certo uma estrutura fisiológica assim não agradável. Há homens que têm esse tipo de gostos. Há uns que mais importante é a integridade, enfim, mas outros não. Rapidamente gostaria que me respondessem essa questão para que possamos passar pela última questão. Bem, na verdade, nós vivemos num mundo que achamos que somente os que nós achamos que podem participar no nosso seio é que devem ser recebidos. E por conta disso, nós encontramos mesmo a questão da beleza. Mas eu quero voltar a repetir a abordagem que nós tivemos anteriormente, de que beleza está nos olhos de quem vê, na forma de amar de cada um. Aqui a questão da beleza, nós não podemos nos remeter simplesmente ao rosto macio, a uma coisa parecida, não, se bem que essa é a questão colocada, mas na verdade sim eu já vi ultimamente, nós estávamos em um convívio, entrou uma moça que aparentemente facial, ou seja, que facialmente as pessoas não lhes agrada, para elas é muito feia. Quando ela entrou, todo mundo estava a sorrir. Olha só a sociedade que nós temos. Por isso é que muitas das pessoas hoje procuram de diversas formas, ou seja, para ser bonita de qualquer jeito. Se puder fazer operação, ela vai querer fazer para ser aceite a um determinado grupo. Mas que como filhos e filhas de Deus, nós não devemos ter esse tipo de comportamento. Principalmente para todos aqueles que servem a Deus, nós não devemos ter esse tipo de comportamento. Devemos aceitar todos do jeito que são, assim como Cristo morreu por todos lá na cruz do Calvário. Nós também, como seus seguidores, devemos de facto receber a todos, não olhando simplesmente pela face, porque a face é subjetiva. Eu posso achar tipo, a Judite bonita, se
calhar o amigo aqui pode falar que não, a Judite é feia. Então é algo subjetivo, não devemos olhar simplesmente, devemos olhar simplesmente por ser o ser humano, por ser pessoa, simplesmente por isso. E por ser uma criatura divina. Acho que esse é o meu ponto. Muito obrigado. Para o Abel Bichapa, gostaria de fazer uma pergunta também. E essa pergunta, obviamente, vai estar ligado acerca de um ponto também muito refletivo, se assim podemos nos expressar. É possível, né, servir a Deus 100% e ainda assim estar ligado com moda, com beleza, está ligado com as maquilhagens, está ligado com os adornos, ou é incoerente, né? Seguindo um, estarás descumprindo o outro. Ok. Quando me falam na questão de moda, né, por exemplo, quem segue moda se torna sempre escravo, porque a moda nunca acaba. Hoje veio essa moda, amanhã vai vir outra e tudo mais, então a gente vai ser sempre escravo da moda. Há um pensamento muito bom que eu gosto, diz assim: duas coisas contraditórias não podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, duas coisas contraditórias não podem ser verdade ou realidade ao mesmo tempo. Então, o Deus que a gente quer servir, ele nos leva à submissão. Então, muitas das vezes é complicado ser 100% servo de Deus e ser 100% seguidor de moda, porque ninguém pode servir a dois senhores. Você vai ser escravo de um e abandonando o outro. Então temos que entender que a essência de uma pessoa não é sobre o que a moda diz, porque a moda hoje veio, amanhã desaparece. A beleza, por exemplo, se falar que beleza, hoje o que é belo hoje, o que é bonito hoje, amanhã não é, porque o nosso mundo está em constante transformação. Mas a essência de um verdadeiro ser humano deve estar no caráter. O caráter que define tudo. É verdade que a beleza, isso tudo influencia na autoestima da pessoa e tudo mais. Devemos ser belo, cada dia buscar ser belo. Mas só que quando nós falamos sobre a beleza é na questão de muitas vezes de querer se comparar com alguém. Muitas vezes a gente busca a beleza para se comparar com outro. E entendamos uma coisa: todas as vezes que a gente vai se comparar com uma outra pessoa, a gente sempre vai estar em segundo lugar, porque o outro sempre vai estar melhor do que nós. Fulano tem aquilo, eu não tenho. Fulano parece mais bonito que eu. Fulano cortou o cabelo, Mas se for para um dia se comparar, que a gente se compare conosco mesmo. Onde eu estive e onde eu estou. E na essência, se comparar com o padrão maior que é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo quer de mim? Será que já atingi a maturidade que Ele quer? Será que eu tenho a autoestima que Jesus Cristo me pede como mulher de Deus, como jovem? Então, quando pegamos Jesus Cristo como figura de toda a autoestima humana, aí a gente é mais feliz e deixaremos de seguir cantores, jogadores e tudo mais, que são todos falhos. É mais um episódio do podcast Fragmento. Para nós foi um prazer tê-lo ali. Aprendemos bastante acerca deste magnífico tema que retratou sobre a autoestima cristã, valor ou vaidade, e aprendemos de uma forma ou da outra os grandes pontos que aqui foi tratado. Então tu és convidado a acompanhar-nos por um tema das nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Fragmento Podcast, também estamos no Facebook, Fragmento Podcast. Eu sou Madureira Salupassa, vosso hoster e apresentador deste magnífico projeto. Então, sem mais longa ou perca de tempo, roda a vinheta.